E aí pessoal, o professor Clecinho aqui de Geografia do Brasil, trazendo aqui mais uma super aula com a galera aí do Impacto Cursos Online. Não é problema, vocês vão conseguir estudar, vocês vão ter, agora a gente vai trabalhar nesse módulo toda a parte de fontes de energias. Hoje nós estaremos iniciando a parte de energias não renováveis, né? Na aula que vem vamos dar continuidade e posteriormente nós vamos trabalhar as fontes não renováveis, beleza? Então vamos lá. Então o Brasil é o país que tem um dos maiores potenciais energéticos do mundo. Então a nossa matriz energética ela é extremamente diversificada. Fato que nem todo país do mundo tem essa possibilidade. Por exemplo, a Islândia. A Islândia ela é um país que está próximo ao Círculo Polar Ártico. E aí o que é que acontece? 90% da energia da Islândia advém de fonte geotérmica, né? Então tem toda uma problemática, principalmente frente às a matriz energética renovável, né? Então o Brasil ele tem essa possibilidade, por exemplo, 45% mais de 45% da energia brasileira advém de da matriz energética renovável, ou seja, aquela que polui menos ou não polui, aquela que causa o menor impacto ambiental, diferentemente de outros países, por exemplo, China, Estados Unidos, que tem uma matriz energética terrível. Então, provoca a emissão de grande quantidade de gases poluentes e aí tem uma contribuição com o aquecimento global e com o efeito estufa. Fato totalmente contrário do Brasil, né? A média mundial é de quase 13%, praticamente 13% da matriz energética mundial advém de fontes não renováveis, combustíveis fósseis, né? O Brasil não. Então, o Brasil tem em torno de mais de 45% dessa matriz energética de fontes renováveis. Pô, massa! Então, o Brasil, nesse quesito de fontes de energia, o Brasil é top. O Brasil está muito à frente de todos os outros países do mundo, beleza? No entanto, ainda assim, um pouco mais de 10% da energia brasileira ela é importada, ou seja, ela é comprada, ela é obtida do exterior. A exemplo da Bolívia, a gente compra o gás natural da Bolívia, porque a Bolívia tem uma grande reserva de gás natural, ela não tem uma demanda para isso, então o Brasil compra parte desse gás natural, assim como também o Paraguai. Nós temos uma usina hidrelétrica, né, a Itaipu Binacional, e aí o Brasil compra 50% da energia gerada pelo Paraguai, tá? Então, o Brasil também compra petróleo, o Brasil compra outros combustíveis dentro do cenário internacional. Mas isso não é um problema. Pode ser, mas como como nós temos essa gestão hoje, não é um problema. Por quê? Uma grande parcela da matriz energética brasileira advém de fontes renováveis, tá? Como eu vou mostrar aqui nesse mapa. Por exemplo, 55%, claro, fontes não renováveis, porque nós temos uma grande dependência do petróleo e seus derivados. O mundo todo ainda depende. E a gente não conseguiu evoluir suficientemente para isso, mas acredita que nos próximos anos o Brasil vai estar muito além disso, até porque é uma tendência do Brasil e do mundo, né? A diminuição de materiais e energia de combustíveis fósseis pela matriz energética renovável, tá? Agora, olha a diferença do mundo. O mundo ele tem uma dependência bem maior em relação ao petróleo do que o próprio Brasil. E aqui são os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos. E aí você percebe que esses países mais ricos, esses países mais desenvolvidos, eles têm uma dependência ainda maior dessas fontes. E o Brasil não. O Brasil está muito à frente, principalmente com a hidroeletricidade, que nós vamos ver daqui a 3 aulas, tá certo? Vamos falar um pouquinho do carvão mineral. Carvão mineral é um combustível fóssil, originado a partir da decomposição de matéria-prima, de matéria orgânica, né, dentro do processo geológico, ou seja, foi formado há mais de 100 milhões de anos atrás, tá? O carvão mineral brasileiro, ele encontra-se um processo menos avançado, ou seja, ele não é tão bom. Então esse carvão brasileiro ele não é de uma qualidade excepcional, um carvão ruim. O que fez com que o governo brasileiro instituísse uma lei que
as usinas, né? As indústrias que utilizassem o carvão mineral brasileiro deveria fazer o seguinte: metade do Brasil e metade de fora, uma porcentagem do carvão brasileiro, uma metade do carvão importado, porque o carvão importado ele é melhor. E mais recentemente essa legislação ela foi suspensa, e aí houve uma diminuição inclusive da utilização desse carvão mineral brasileiro, tá? As maiores reservas do carvão mineral brasileiro está lá na região sul, então principalmente os 3 estados: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A maior reserva do Brasil encontra-se lá no Rio Grande do Sul, é a reserva chamada de Candiota. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapinha. E para que serve, professor? Para que eu vou usar esse carvão mineral? Gente, a maior parte da indústria pesada precisa justamente dessa matéria-prima. Lembrando que o carvão mineral ele foi a fonte de energia responsável pela primeira revolução industrial no século XVIII, lá na Inglaterra, depois França, Alemanha, tal, por aí vai. Mas aqui no Brasil a gente utiliza ele na indústria pesada: siderurgia, metalurgia, petroquímica, cerâmica, cimento, papel e celulose. Então, a indústria pesada vai estar utilizando carvão mineral. E mais recentemente, principalmente a partir dos anos 2000, o governo brasileiro estimulou o uso do carvão mineral nas termoelétricas, que nós vamos também estar falando quando falarmos da produção de energia elétrica no Brasil, beleza? Aqui esse mapa mostra todo o local onde tem as reservas de carvão mineral. Então, roxinho as reservas, e onde tem esses círculos aqui onde tem a maior concentração de carvão mineral. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas a maior reserva está aqui em Candiota. Curiosidade: o Rio Grande do Sul tem a maior reserva. No entanto, onde nós temos a maior produção e o maior uso do carvão mineral brasileiro é no estado de Santa Catarina, aqui, beleza? Agora aqui passando a entender, professor, o senhor falou que o carvão brasileiro ele não é tão legal. Então, ele tem alguns problemas. Nós vamos entender os problemas que temos com o carvão brasileiro. Primeiro, baixo poder calorífico. Ele gera uma baixa quantidade de energia em relação aos outros carvões do mundo todo, né? Os depósitos. Os depósitos eles são pequenos. E outra, a espessura dentro do solo, né, dentro dos horizontes do solo, ela é fina. Então isso gera toda uma dificuldade no seu processo de extração, no seu processo de produção, assim como também no seu processo de uso. Por quê? Quando o carvão mineral brasileiro ele é usado, ele gera uma grande quantidade de cinza e uma grande quantidade de enxofre. Por quê? Porque ele está menos avançado, tá? Nesse estado geológico no processo, né, histórico geológico de quando essa matéria orgânica vai entrando em decomposição, tá? Na decomposição. E também faz com que o próprio Brasil ele tenha uma baixa tecnologia, porque não vale a pena investir nesse caso, percebe? É muito difícil, sai bem mais vantajoso fazer o quê? Comprar carvão mineral do exterior, de outros países, né? Tá? Beleza? E aqui a gente finaliza a parte do carvão. Vamos falar agora sobre o gás natural. Bom, o gás natural também é um hidrocarboneto, né? Dentro da química orgânica, a gente sabe que o hidrocarboneto ele é formado, tem a sua cadeia formada de hidrogênio e carbono, né? Essa matéria orgânica e decomposição. Só que o que vai diferenciar o gás natural do carvão mineral vai ser o estado físico da matéria, porque nesse caso vai estar no estado gasoso. O carvão mineral no estado sólido, beleza? A principal descoberta, ou a primeira descoberta, foi em Salvador, na Bahia, lá em Lobato, na região metropolitana de Salvador, né? Inclusive juntamente com o petróleo, claro, quando descobriram o petróleo, descobriram também que tinha um gás natural. O gás natural hoje é a fonte de energia que mais cresce no Brasil. Por quê, professor? Porque é barata e é de fácil uso, né? O transporte também é facilitado com todo o emprego da tecnologia. Por exemplo, aqui está o gasoduto. Aqui é uma refinaria lá de Abreu e Lima, né? No estado de Pernambuco. Inclusive, o professor Clecinho aqui teve uma participação no licenciamento ambiental
desse gasoduto. Tem uma participaçãozinha para o Sucre, assim, eu já prestei consultoria para a Petrobras, né, uma subsidiária da Petrobras, durante 3 anos, e aí a gente fez o licenciamento ambiental, eu trabalhei como geógrafo, e aí a gente fez o licenciamento ambiental do gasoduto Pilar de Puju, que é esse aqui, né? Então, a parte de Alagoas, a gente teve essa participação na liberação desse gasoduto, ou seja, fica fácil. E aí, quando o professor vai utilizar esse gás natural para quê? Em casa. A gente tem gás natural em casa, barato, muito barato, principalmente em relação àquele botijão. A gente pode utilizar no automóvel, bem mais barato em relação à gasolina, o etanol, o óleo diesel. Então, isso fez com que de 98 a 2008 nós tivéssemos um avanço significativo. Por exemplo, saímos de 3,7% para 10,2% e vem crescendo cada vez mais. Então, a cada momento, o uso de gás natural, por exemplo, você que está me assistindo agora, me responde, você tem gás natural encanado em casa? Percebe? A boa parte das indústrias já estão utilizando panificações, residências, tá? Então, isso tem avançado bastante o uso do gás natural, principalmente em decorrência do preço. O Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do Brasil, seguido do Amazonas, terceiro lugar, Alagoas. No caso, como eu falei, que eu já trabalhei, inclusive, na realidade, prestei o serviço de consultoria. E aí, o que é que acontece? Aqui em Alagoas, nós temos a cidade de Pilar. A cidade de Pilar é onde tem a grande reserva de gás natural do nosso estado, mas tem outros polos, claro, e tem também uma parte na plataforma continental, já no mar, tá? Uma parte que deve ser explorada, isso é para o futuro. Hoje, a nossa exploração está em Pilar, onde tem a terceira maior reserva de gás natural do Brasil, beleza? E, como eu falei no início da nossa aula, uma parte do nosso gás natural é importado da Bolívia comprado, mas vai principalmente para o sul e sudeste brasileiro. Esse gás natural da Bolívia é onde tem o maior uso e onde eles precisam mais e onde tem a maior quantidade de indústrias, tá certo? Existe uma outra fonte que é chamada de xisto. O xisto é uma rocha. Isso aqui também é um hidrocarboneto, só que tem um porém. O xisto, dentro dessa fonte de energia, é a mais recente em relação às pesquisas, tá? Dentro dessa rocha, a gente pode obter o gás do xisto e o óleo do xisto. Só que, tipo assim, a gente quando vai fazer exploração disso aí, gasta muito dinheiro para pouco resultado. Então, hoje o xisto não é viável, diferente das outras fontes que eu já citei agora e da próxima que eu vou citar. E outra, ele normalmente está abaixo do lençol freático ou de grandes aquíferos. O que é que acontece? Em seu processo de extração e exploração, provoca contaminação. Então é extremamente arriscado o processo de extração e uso do xisto. Então, tipo assim, acabou o petróleo, acabou a gasolina, vamos explorar o xisto, porque o xisto tem petróleo, pode produzir para a gente e tal, beleza. Mas enquanto a gente tiver a quantidade de gasolina, petróleo, tudo isso aí suficiente, então o xisto fica deixado de lado, beleza? Aqui o Brasil está em 10º lugar na produção de xisto, né? Isso é tipo assim um destaque, né? Então, de todos os países do mundo, o Brasil tem a 10ª colocação em relação às reservas. Primeira reserva do mundo: China, Estados Unidos, Argentina, México, África do Sul. Então, esses são os principais países que têm reserva de xisto. Nesse caso, o país que tem um estudo mais avançado em relação ao xisto são os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem desenvolvendo pesquisas justamente por conta, tipo, acabou o petróleo, então ele vai no xisto, porque tem a 2ª maior reserva do mundo. No Brasil, nós percebemos que as grandes reservas de xisto estão localizadas justamente abaixo das grandes bacias hidrográficas do Brasil. Por exemplo, aqui no Paraná é onde nós temos a maior reserva de xisto. Aí nós temos aqui do Tocantins Araguaia, a bacia hidrográfica, temos também aqui bacia do Parecis e bacia do Recôncavo Baiano, além do São Francisco, né? Além da bacia do São Francisco. Então isso é uma problemática. Pô, vale a pena hoje a gente fazer a exploração do xisto ou não? Porque vai provocar
a contaminação desses rios, dessas bacias hidrográficas. Então segura aí um pouquinho, vamos fazendo a exploração do carvão, do gás natural e principalmente do petróleo, que é o que nós vamos falar agora. Então o xisto deixa aí em stand-by, quando a gente tiver uma necessidade, a gente faz a exploração. Partindo aqui do petróleo, gente, a estrutura geológica do Brasil, ela colabora para a exploração desse recurso energético em nosso país, tá? 64% do território brasileiro corresponde a bacias sedimentares como estrutura geológica, ou seja, a gente só consegue encontrar petróleo em bacias sedimentares. Nós temos 64% disso aí. Só que tem um porém. A parte, né, territorial, a parte continental do Brasil, tem poucas reservas de petróleo. É incrível. A maior quantidade de petróleo nosso ou está no litoral ou está na plataforma continental no oceano. E principalmente no pré-sal, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, a estrutura geológica do Brasil ela é favorável, mas a gente não tem petróleo, né, em grande quantidade. A maior quantidade está justamente na plataforma continental, no oceano. E aí nós temos, por exemplo, 95% do nosso petróleo está nessa plataforma continental, principalmente na bacia de Campos e na bacia de Santos. Eu vou falar daqui a pouquinho. Bacia de Campos e bacia de Santos é onde nós temos as nossas maiores reservas, principalmente com a descoberta do pré-sal, tá? Então, o nosso petróleo, ele nasce quando? Ele surge em 1938, quando a galera começa a perfurar o poço lá de Lobato, na Bahia, periferia de Salvador, e aí descobre. Posteriormente, é criado o Conselho Nacional do Petróleo, CNP, Conselho Nacional do Petróleo, CNP. Mas a grande jogada brasileira ocorre em 1953, quando Vargas cria a Petrobras e estatiza o processo de exploração, distribuição, comercialização, tudo relacionado ao petróleo. Então Vargas, aqui na foto, ele mete a mão no petróleo, levanta e fala o que? O petróleo é nosso. Isso foi um grande marketing que é lembrado até hoje. Então o Vargas vai lá e cria a Petrobras, estatiza todo o processo relacionado ao petróleo. No entanto, na década de 70, nós tivemos um grande problema, que foi a crise do petróleo, mais precisamente em 1973, e aí o Brasil precisou investir em outras tecnologias. Então, o Brasil começa, então, a ideia de que? Do investimento em fontes renováveis. É quando o Brasil inicia, isso já dentro do governo militar, o Brasil inicia a construção de grandes usinas hidrelétricas. O Brasil começa a investir na produção do etanol com o pró-álcool, aí já surge aí desse problema. Pô, o petróleo está acabando no mundo todo, Oriente Médio, Arábia Saudita, tal, aquela coisa. E agora? Vamos investir, o Brasil tem potencial. E aí a gente tem os investimentos, né, nessas áreas, mas também a galera não parou por aí. Se o petróleo continental está acabando, então é a partir da década de 70 que o Brasil começa a investir maciçamente na exploração em águas profundas, né? E dentro das plataformas. E aí é aí que o Brasil avança significativamente nessa tecnologia. Qual o resultado hoje? Nós temos a maior tecnologia de exploração em águas profundas e ultras profundas. Nenhum país do mundo tem essa tecnologia, mas o Brasil tem, exploração de petróleo. E aí a gente vende. Claro que outros países têm tecnologia assim, mas o Brasil é bem mais avançado. O Brasil, nesse período, produzia 14% do seu consumo. Então, os governantes brasileiros sentiram essa necessidade e aí começam a fazer os investimentos. A partir de 97, inicia-se o processo de privatização durante o governo FHC. Então, o presidente FHC começa a privatizar parte da Petrobras e então é criada a Agência Nacional do Petróleo, onde começa a dar o processo de abertura e outras empresas começam a fazer também a distribuição, a comercialização. Então, a Petrobras ainda mantém o monopólio, mas agora com parcerias. Parte vai ser privatizada. E o grande marco, massa, show de bola, ocorre em 2006, quando é descoberto o pré-sal e
comprovaram que tinha petróleo suficiente. Então o Brasil alcança a denominada autossuficiência no petróleo. O Brasil não depende de ninguém. O petróleo que nós temos aqui é suficiente para dar, vender e exportar, né? E eu vou trazer alguns detalhes bem legais aqui, tá? Então o Brasil também aqui está em 10º na produção de petróleo mundial. Primeiro está os Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Canadá e Emirados Árabes. Eu estou falando de produção, não estou falando de reservas. Porque se a gente for falar em reservas, por exemplo, a Arábia Saudita detém a maior reserva do mundo. A Venezuela detém a segunda maior reserva do mundo e a maior da América Latina. Mas a gente está falando de produção, os países que estão produzindo. O caso dos Estados Unidos está em primeiro porque ele faz a exploração em outros países, principalmente nos países invadidos lá no Oriente Médio, beleza? E aqui está o monopólio da Petrobras, né? Como a Petrobras gera o processo de exploração, produção, refino, a indústria petroquímica, transporte, comercialização, inclusive a produção de biocombustível, distribuição e geração de energia. Então tudo isso aqui está em um processo de reformulação. Por quê? Qual é a ideia? Quebrar o monopólio da Petrobras para que outras empresas façam também esses serviços aqui. Isso tem os fatores positivos e tem os fatores negativos, né? Porque de certo modo o Brasil começa a perder essa autonomia, essa independência e essa importância no cenário internacional. O lado positivo é, se tiver um processo de liberação econômica real, pode ocorrer uma diminuição do valor da gasolina, dos combustíveis e também dos derivados. Caso que eu acredito que não ocorra, até porque nos últimos anos o que foi que nós tivemos? Um aumento exponencial do valor do petróleo e seus derivados. E isso gera o que? Um impacto em toda a economia brasileira. Tá? Aqui estão as principais refinarias do país, né? Então nós temos refinarias no Amazonas, aqui na região norte, nós temos refinarias aqui no Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, já temos em Sergipe também, na Bahia, mas as principais refinarias ficam concentradas onde? No Sudeste. O Sul também um pouquinho. Agora veja que a região Centro-Oeste não tem nenhuma refinaria. Por quê? Porque não há interesse. Então, e também a questão da indústria. Então, nós temos uma concentração de indústria aqui, Sul e Sudeste, concentram-se também as refinarias de petróleo e seus derivados. E aqui nós temos as maiores bacias produtoras, né? Por exemplo, Solimões aqui no Amazonas, nós temos Sergipe e Alagoas, nós temos Santos, Campos, Recôncavo Baiano, Recôncavo Baiano e Espírito Santo. Então, essas aqui são as principais bacias produtoras de petróleo aqui no Brasil, tá? E agora eu vou dar uma ênfase no pré-sal. Primeiro, o que é o pré-sal? Pré-sal é uma quantidade de petróleo muito grande, que está abaixo da camada de sal, de 3 a 8 mil quilômetros abaixo, dentro do oceano, tá? No oceano abaixo. E aí você tem uma camada espessa de sal. Então esse petróleo está aqui, nós temos o sal e o petróleo está aqui. A extensão é de 800 quilômetros entre Espírito Santo e Santa Catarina, tipo na costa, tá? Essa camada ela tem atualmente descoberta, porque a gente não sabe se tem mais. Pode ter mais, alguns pesquisadores falam, tem mais. Tem 2 mil metros de espessura só de petróleo. E outra, esse petróleo é de excelente qualidade. Petróleo fino, tá? Tem o petróleo grosso, baixa qualidade, e o petróleo fino. Petróleo pesado, petróleo leve. Esse aqui é o petróleo leve. A maior parte do continente brasileiro é o petróleo pesado, que é de baixa qualidade, tá? E aí a gente tem aqui a bacia de Santos e a bacia de Campos, são as duas maiores bacias do Brasil, onde nós temos as grandes explorações, né, desse pré-sal. Então na costa do estado de São Paulo, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então aqui está a maior reserva de petróleo do Brasil. E vamos mostrar um pouquinho do resultado desse pré-sal. Por exemplo, em 2010 nós produzíamos 41 mil barris por dia, barris de petróleo, tá? Em 2008, com o pré-sal, por dia nós produzimos 1,5 milhão, ou seja, nós tivemos um avanço, um crescimento significativo nessa produção.
Aqui estão as duas plataformas, principais plataformas, Garoupa e Marlim, e os navios plataforma. De 2.700 metros de profundidade a 5.300 aqui, Iracema do Sul. No entanto, desses aqui, o maior produtor é esse, é o navio plataforma Lula, que chega a 4.917 metros de profundidade e tem a maior produção de todas essas plataformas e navio plataformas, beleza? E aqui está números para vocês terem uma noção da importância do pré-sal para o nosso país. Em 1984, nós tínhamos 4.108 poços de petróleo e produzíamos 500.000 barris de petróleo por dia. Em 2018, com apenas 77 poços, nós produzimos 1,5 milhão. Então veja que nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade e produtividade. Isso é muito importante para a nossa produção, para o nosso crescimento, porque isso também vai implicar nos royalties, na distribuição dos royalties do petróleo. Então vários estados têm se beneficiado com investimento na saúde, investimento na educação, e nós, cidadãos brasileiros, temos que lutar justamente por isso, para melhorar a qualidade de vida em decorrência dos nossos recursos energéticos. E aqui a gente finaliza mais uma aula do Clecinho com Geografia do Brasil e a equipe do Impacto Cursos.